Só fechar esse que já foi vencido para não misturar. Diretor Tomás, só antes de continuar a sua relatoria, o doutor William Freire já se ausentou, então, do chat. Desculpe a interrupção, vamos continuar. É o item 1.5.6, o seu de relatoria agora. Processo 27203-833678-2004-83. Interessada é Cooperativa Mista dos Garimpeiros do Centro-Leste de Minas Gerais, COGEMIG. Eu vou ler o relatório e depois eu leio a manifestação que foi juntada pela advogada. Trato presente sobre recurso interposto pela interessada após decisão do diretor-geral de não conhecer os recursos anteriormente apresentados contra a decisão de indeferir o requerimento de renovação da PLG 06-2018, a PLG 2008, perdão. A PLG 06-2008 foi outorgada em 26 de fevereiro de 2008, autorizando a interessada a lavrar Alexandrita, Berilo e Esmeralda pelo prazo de 5 anos, em área localizada nos municípios de Itabira e Nova Era, em Minas Gerais. O requerimento de renovação da PLG foi protocolizado em 21 de dezembro de 2012. Após análise do requerimento de renovação da PLG pela área técnica, foi expedido o ofício número 15/2016 do então DNPM em Minas Gerais, contendo exigência de apresentação da licença ambiental sob pena de indeferimento em caso de não atendimento no prazo estabelecido. Tal ofício foi recebido em 5 de fevereiro de 2016, conforme aviso de recebimento constante do verso das folhas 1065 dos autos. Nova exigência para a apresentação de licença ambiental consta da notificação 134 de 2016, as folhas 1128 e 1129, expedida por equipe de fiscalização durante vistoria em campo realizada em 22 de julho de 2016. As exigências constantes da referida notificação foram formalizadas em atendimento às normas reguladoras da mineração, não tendo relação com a análise do requerimento de renovação da PLG. Parecer 89/2016, do DNPM também em Minas Gerais, emitido por técnica da antiga superintendência, trouxe recomendação de indeferir o requerimento de renovação por não cumprimento à exigência constante do ofício 15 de 2016, de apresentação da licença ambiental para a instrução do requerimento. Com base na nota técnica 06/2017, foi exarado o despacho de indeferimento do requerimento de renovação da PLG, o qual foi publicado no Diário Oficial da União de 5 de junho de 2017. Inconformada com a decisão, a interessada protocolizou em 14 de junho de 2017 pedido de reconsideração. Mantendo a decisão recorrida, o superintendente de Minas Gerais, do então DNPM, encaminhou os autos em 20 de outubro de 2017 para a decisão do diretor-geral. Com base na recomendação constante do despacho 491/2017, foi exarado o despacho de folhas 1352 pelo diretor-geral, negando provimento ao recurso interposto, o qual foi publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 2017, sendo, portanto, esgotada a instância administrativa máxima nesta ocasião. Novo recurso foi protocolizado em 29 de dezembro de 2017, bem como complementações ao mesmo protocolizadas em 5 de janeiro de 2018, 26 de janeiro de 2018, 1º de março de 2018, 27 de março de 2018 e 3 de maio de 2018. Requerendo, em resumo, análise da Procuradoria Jurídica sobre o caso e a revisão do indeferimento do requerimento de renovação da PLG. A nota 0330/2018 da Procuradoria traz análise junto ao DNPM, na época, 2018 ainda, a qual concluiu não merecerem ser conhecidos os recursos, tendo em vista a impossibilidade de rediscutir matéria já decidida na última esfera administrativa, o que, juntamente com a evidente ausência de ilegalidade, impõe manter intacto o indeferimento do pedido de renovação da PLG. Com base na referida nota, foi exarado o despacho de folha 1545 do diretor-geral, não conhecendo os novos recursos interpostos. Novamente, em 29 de agosto de 2018 e 4 de setembro de 2018,
a interessada protocolizou recurso ao diretor-geral objetivando a revisão do indeferimento. Da análise dos novos recursos, foi exarada pela Procuradoria, junto ao, então, DNPM, nota 510 de 2018, cuja conclusão foi a mesma da nota 0330, também de 2018. Dessa forma, em 16 de agosto de outubro de 2018, foi publicado despacho 1599 do diretor-geral, não conhecendo dos novos recursos. Com a instalação da ANM, novo pedido de reconsideração foi protocolizado pela interessada em 17 de abril de 2019. Consta dos autos, nota técnica 1 de 2018, de análise do novo pedido de reconsideração, o qual não se tem notícia da autoria, uma vez que não apresenta assinatura, cujo conteúdo será, portanto, ignorado. Em 10 de junho de 2019, o processo foi distribuído para relatoria e deliberação da diretoria colegiada. É o relatório. Então, eu vou agora ler a manifestação que foi encaminhada pela advogada doutora Cíntia, como sustentação oral. Recurso contra indeferimento e requerimento de renovação da permissão de lava-garimpeiro. Antes de tudo, pede-se vênia ao ilustre relator e aos demais julgadores integrantes dessa diretoria para esclarecer que apenas recentemente, no último dia 13, novos advogados constituídos pela nova gestão da cooperativa assumiram a defesa processual da titular do direito minerário dos presentes autos. E assim o fizeram tão somente porque, após examinarem todo o processo, puderam constatar que existem novas razões fáticas e jurídicas, mais do que suficientes para evitar que se consolide na via administrativa uma decisão que poderá punir injustamente a cooperativa, de forma desproporcional por uma falha meramente formal na condução do processo de renovação da sua PLG, que foi deixar de pedir prorrogação de prazo para apresentar licença ambiental ou um documento equivalente para instruir o pedido de renovação. Por tudo isso, não se pretende insistir aqui nos mesmos argumentos já fartamente invocados pela cooperativa neste processo, em vários recursos e pedidos de reconsideração, os quais já foram inadmitidos várias vezes por essa agência. Não é isso. O que se pretende destacar é a importância de um fato novo, superveniente, que já havia sido comunicado nos autos pela cooperativa no dia 22 de janeiro deste ano, mas cujos efeitos jurídicos dele decorrentes somente foram trazidos a lume pela petição protocolizada pelos seus novos advogados nesta segunda-feira, 13 de abril. Trata-se de assinatura de um termo de ajustamento de conduta celebrado em 5 de dezembro de 2019 entre a cooperativa e o Estado de Minas Gerais, documento equivalente à licença ambiental, exatamente conforme foi exigido por essa agência como condição para deferimento do pedido de renovação da PLG 006 de 2008. Essa equivalência do TAC à licença ambiental para fins de permitir a continuidade da operação minerária sob a ótica da regularidade ambiental da cooperativa fica evidente na legislação do Estado de Minas Gerais. Pede-se vênia para trazer aqui na literalidade o disposto no parágrafo 1º do artigo 32 do Decreto Estadual 47.383 de 2008, continuidade de instalação ou operação da atividade ou do empreendimento dependerá da assinatura do termo de ajustamento de conduta junto ao órgão ambiental competente, independentemente da formalização do processo de licenciamento. Portanto, resta absolutamente cristalino que a exigência apresentada pela ANM para renovar a PLG por meio da notificação número 134 de 2006 foi plenamente atendida pela cooperativa no último dia 5 de dezembro de 2019, ainda que posteriormente ao prazo inicialmente concedido. A exigência mencionava expressamente a possibilidade de ser apresentado documento equivalente à licença ambiental da operação que autorizasse a cooperativa a lavrar na área do direito minerário. Exatamente o que representa o TAC assinado pela cooperativa. Ademais, cumpre salientar que nos autos está amplamente comprovado que a cooperativa foi diligente em tentar obter a renovação da licença ambiental junto à Supran Leste Mineiro, órgão ambiental do Estado, tendo apresentado os documentos necessários para tanto. A única falha cometida pela cooperativa, meramente procedimental, foi não ter solicitado tempestivamente a essa agência a prorrogação do prazo para apresentação da licença ambiental do empreendimento, conforme lhe facultava a própria regulamentação vigente à época, artigo 14 da portaria DNPM 178/2004. Apesar da cooperativa ter atuado diligentemente perante o Estado de Minas Gerais para obter o licenciamento ambiental, tendo apresentado os documentos necessários,
deixou de requerer a essa agência, quando ainda era DNPM, o seu direito de prorrogar o prazo de apresentação. Por isso, se for mantida a decisão de indeferimento do pedido de renovação da PLG, ignorando, assim, o fato inexcusável de que a exigência que justificou essa decisão já foi atendida pela cooperativa com a assinatura do TAC em 5 de dezembro de 2019, a aplicação da sanção de perda do direito minerário será absolutamente desproporcional, desarrazoada e incompatível com relação à infração cometida. Nobres julgadores, a possibilidade de revogação dos atos administrativos encontra guarida nos princípios do direito administrativo, com destaque para os da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, cuja essência não é outra senão observar necessária adequação entre os fins, os meios, principalmente no tocante à aplicação de sanções aos administrados. Mas não é só. O artigo 53 da Lei Federal 9784/99 prevê a possibilidade de a administração revogar os seus próprios atos por motivos de conveniência ou oportunidades, respeitados os direitos adquiridos. Aqui, a hipótese legal cabe como uma luva para que seja revogada a decisão dessa agência que indeferiu o pedido de renovação da PLG. Solucionada a pendência do licenciamento ambiental, deve prevalecer o interesse público de preservar o direito minerário na titularidade de quem nele já investiu recursos expressivos para realizar a atividade de pesquisa de lavras minerais. Para além do aspecto jurídico, destaca-se a importância da cooperativa para a região e a comunidade da qual faz parte. Ela atua na extração de substâncias minerais no garimpo de Capoeirana, município de Nova Era, há mais de 28 anos, o qual mais de 300 famílias vivem diretamente do trabalho das minas e cerca de 1.200 pessoas são atendidas e residem na comunidade, dependendo exclusivamente da atividade extrativa, sendo esta a única fonte de renda e o único ofício daqueles que vivem da PLG. Ademais, o proveito social e econômico da cooperativa não se restringe apenas aos cooperados e àqueles que tiram seu sustento do garimpo, pois as receitas oferidas pelo município e a economia local sofrem impacto direto e indireto com as atividades envolvidas, já que é fundamental para a economia do município. Se for mantida a decisão dessa agência de indeferimento do pedido de renovação da PLG, apesar de existirem novas razões fáticas e jurídicas suficientes para que seja revogado, é certo que isso causará um impacto social negativo para as pessoas que dependem da exploração do direito minerário atualmente já devidamente autorizado pelo órgão ambiental. Portanto, reiterando todos os novos fatos e argumentos expostos na petição protocolizada no último dia 13 de abril, requer que sejam revogados os atos administrativos das folhas 1.306 e 1.352 dessa agência, que deferiram o pedido de prorrogação da PLG, vez que restou atendida ainda de forma superveniente a exigência constante da notificação 134/2006, mediante a apresentação do TAC celebrado pelo Estado de Minas Gerais, o qual representa documento juridicamente equivalente à licença ambiental, conforme prevê a legislação de Minas, em especial o artigo 32, parágrafo 1º do Decreto Estadual MG 47383 de 2018. E, em consequência da revogação dos referidos atos administrativos, que o pedido de prorrogação desta PLG seja deferido, eis que a única exigência que impedia esse deferimento foi devidamente atendida. Essa foi a manifestação como forma de sustentação oral encaminhada pela advogada doutora Cíntia Coelho Cortez. Eu pergunto ao procurador se há alguma manifestação da Procuradoria. Não, basicamente eu me alio ao entendimento já afirmado pela Procuradoria nas duas notas, né, em razão do exaurimento da instância administrativa, né, basicamente isso. Ok, então eu vou passar a leitura do voto, que também, assim, vai ao encontro, apesar dos fatos novos, supervenientes, apresentados pela advogada, eu até tentei aqui ver se era possível realmente esse aproveitamento, né, desse TAC, que teria a força de um licenciamento, mas de operação, exatamente, tem que ver qual é o TAC, tem TAC que pede só para resolver tudo, depois a gente vê, agora tem que ver qual é o teu. E mesmo que não seja, foi posterior às duas decisões do diretor-geral do antigo DNPM, que, por sinal, é o nosso diretor-geral da agência atualmente. Então, assim, por mais que houvesse essa oportunidade, se ela tivesse sido anterior
no mínimo, a segunda manifestação, porque aí a gente já vai bem na quarta manifestação acerca do mesmo processo, talvez fosse até realmente possível ser enquadrado, até como nós já fizemos em outros casos, de relatoria do diretor Eduardo, que o fez muito bem e teve o seu voto proferido por unanimidade, em casos onde, pela morosidade da nossa análise, se supriu com a deficiência de exigência de algum documento. Doutor Tomás, me permite, assim, eu até me sinto meio que envolvido formalmente aí em todo esse imbróglio aí, né? Mas, assim, eu queria só destacar da tua apresentação e da carta da parte aí, realmente tem uma componente social aí muito forte, realmente, muito forte. É uma área que está toda ela loteada em minifúndios, né, minerais, vamos dizer assim, pequenas frações de terra em cima da PLG, onde as famílias efetivamente se instalaram e tem até um tratamento quase que como uma mineração, essas instalações muito bem projetadas, assim, há um cuidado extremado em relação à manutenção das frentes lavras. Agora, é evidente que isso houve um descompasso entre as formalidades e a realidade em campo, né? Quer dizer, essa expectativa de que o Ministério Público, eu não sei se, eu não entendi direito se esse TAC foi firmado com o Ministério Público Estadual ou Federal, né? Eu acho que foi com o órgão ambiental, se não estou enganado. O órgão ambiental, né? Isso. Eu lembro que uma ocasião nós fizemos até um esforço, falamos com o procurador lá, com o promotor de justiça lá de Nova Era, numa cidade vizinha lá que tem a jurisdição, né? E ele disse, olha, mas não estava conseguindo ambiente lá para fazer essa renovação. Felizmente agora conseguiram, enfim, em dezembro de 2019, né? Quer dizer, fora de todos os prazos. O que talvez pudesse ser era assim, o encaminhamento normal que se vislumbra era a área indeferida, vai para disponibilidade né, e vai podemos disponibilizá-la para PLG, né, até para tentar equacionar a questão socioeconômica lá das comunidades. Mas, assim, temos pouca margem. O que talvez pudesse ser, isso sempre a gente instou as partes a buscar, e era o Ministério Público chamar para si essa questão social e tentar, junto com a agência, junto com todos os órgãos envolvidos, compor um ajustamento de conduta mais amplo, que não se limitasse tão somente à questão ambiental, né? Aí eu vislumbraria uma possibilidade de equacionar de uma forma mais rápida, né? Agora, fora disso, realmente, até porque, salvo o melhor juízo, me parece que esse mesmo fato que nós estamos tratando agora, ele se repetiu alguns anos atrás, e o Ministério fez lá um esforço, até eu acho que o doutor Maurício estava na Conjur lá, fez um esforço no sentido de equacionar, e as coisas foram, né, feito de uma forma que se contemplasse a renovação da PLG. Então, eu também, assim, a respeito de conhecer a realidade em campo, né, eu fico bastante limitado face a esses argumentos formais aí que são muito fortes, né? E sempre lembrando que, assim, as nossas decisões abrem um precedente, né, que, assim, pode ser perigoso em outros casos. Uma vez que eu já tenho aqui uma decisão final, e depois um recurso atacando a decisão final, talvez que nem coubesse, mas que foi acolhido, um novo parecer da Procuradoria após a decisão final, reiterando que houve uma decisão final, né, e ratificando a decisão anterior, né? Então, assim, é só realmente, assim, o espaço aqui, por mais que se tenha em mente toda a questão social envolvida, realmente, assim, mas do ponto de vista legal, a amplitude que a gente tem para lidar com a situação é muito pequena. Então, em razão disso, né, considerando terem sido os argumentos apresentados no recurso analisados e considerados insatisfatórios para justificar o não atendimento tempestivo das exigências regularmente publicadas e encaminhadas com a AR, voto por conhecer do recurso, né,
para, no mérito, apesar de que, assim, um recurso um tanto controverso, mas já que após a agência nosso sistema não só acolheu, como distribuiu ele para a relatoria, então, assim, pelo menos estou analisando o mérito dele, para, no mérito, lhe negar o provimento, mantendo o indeferimento do requerimento de autorização de pesquisa, do requerimento de permissão de lavra garimpeira, perdão. Em consequência, deve a área ser disponibilizada conforme determinado o Código de Mineração. Então, esse é o voto. Ok. Alguma dúvida em relação ao voto? Doutor Tasso, doutora Débora? Não, do meu ponto de vista, não consoante, assim, duas decisões, né, no órgão anterior, da NPM, inclusive pelo diretor-geral, eu não concordo muito, e eu acho que é um ponto que nós devemos mudar muito em breve, é a questão, assim, e eu acho que isso é improdutivo, no sentido de que eu forço um cidadão, um requerente junto ao Estado, quando eu falo Estado, engloba aí a União, os Estados e o município, a trazer informação do mesmo Estado, né, da mesma ordem pública, que eu estou diligenciando lá. Na minha opinião, assim, do ponto de vista da justiça, né, do ato justo, seria que nós, Estado, não precisássemos de... Se eu, como Estado, não comunico comigo, Estado também, né, eu imponho mais uma carga ao regulado. Então, é um assunto que me toca bastante, porque isso me preocupa. Então, eu acho que isso não é o melhor papel do Estado. O melhor papel do Estado, se nós, como Estado, né, se tivéssemos uma comunicação ativa, né, que nós... Na verdade, né, falta sinergia aí entre os entes. Energia. Outro ponto que eu vejo é que assim, eu quero ver se eu fui mal entendido, né? Ou seja, ele já tinha diligenciado no órgão ambiental. O que faltou foi apenas trazer aquele comunicado para a agência. Né? Aí... Talvez, Tasso, se você achar pertinente, você pode pedir vista dos autos para dar uma olhada, de repente você encontra algo que eu não identifiquei. Eu até, o vice-presidente da cooperativa nos instou a dar uma olhada num outro documento que teria sido, que não teria sido observado. A gente até foi à procura desse documento, mas ele realmente não tinha o mesmo condão da renovação, e aí terminou não dando para aproveitar. Mas se você achar pertinente, pode pedir vista. Se me permite até, Tasso, rapidinho, eu concordo um pouco com a linha de ação do Tasso. Eu acho que o TAC, que foi de 2019, foi protocolado agora, isso eu até aceitaria, mas, querendo ou não, teve uma perda de prazo que recai sobre a questão do direito de prioridade, não é isso, Tomás? É isso que eu tô na minha linha de raciocínio. Exato, na verdade, se eu começar a relativizar os prazos após as nossas decisões, a preocupação é que, assim, antes da nossa decisão, por morosidade dada causa por nós, a gente até já fez. Mas após as nossas decisões, aí começa a ficar mais complicado. Né? Você é a prerrogativa, né? Eu começo a fragilizar a consolidação das decisões que nós mesmos tomamos. Talvez se o Tasso pudesse dar uma olhada no processo para ver se ele encontra alguma coisa anterior, né? Veja, se me permitem, a preocupação em relação a relativizar após a decisão vai gerar insegurança para os demais regulados, para o próprio setor de um modo geral, entendeu? Precedente. Dissesse que qualquer decisão da ANM, ela nunca é definitiva. Então é complicado, é difícil. O que se pode fazer é tentar priorizar o processo de disponibilidade dessa área. A minha questão é, quando foi elaborado o TAC,
não houve, então, a preocupação das partes em verificar a situação atual, na verdade. Se o TAC é de 2019, foi assinado em 2019, e antes disso ocorreu uma série de eventos, deveria ter sido atualizada a situação do TAC, porque ele deixa de existir, ele deixa de ter validade. Você não pode querer corrigir tudo o que se sucedeu até o TAC. Eu acho que o TAC deveria ser mais proativo e mais ágil do que ele está sendo. Nesse momento, ele só prejudica, ele não está nem ajudando. Essa é a minha visão. Eu vejo que eu compreendo todas essas colocações, mas, assim, exatamente nesse ponto em que eu vejo essa conexão de informações entre o governo, do ponto de vista administrativo de rever uma decisão, eu vejo que o fato de ter duas decisões, ok, é um ponto falho, né, que ninguém gostaria que uma entidade tivesse que rever duas decisões em sua instância mais alta serem modificadas, né, reformadas. Mas, ainda assim, eu gostaria de dar uma olhada nesse processo, não talvez no sentido de que eu tenha um sentimento que o julgamento que o nosso par aí trouxe seja errado. Ele tem razões por demais de ser correta, né? Mas, ainda assim, eu gostaria de ter uma última vista sobre isso, para não ficar nenhum resquício de possibilidade, né, do atendimento do apelo social, né? Inclusive, na nossa resolução, incluso, a gente considera que os processos de disponibilidade podem, em determinados aspectos, ter até apelo social. Mas, antes desse critério, eu solicito a vista do processo e me comprometo aí a trazer na próxima reunião já uma decisão definitiva, inclusive em relação ao TAC aí, e em relação a esses outros documentos que a gente possa colocar. Ok. Doutor Tasso, doutor Tomás, então... Eu encaminho o processo para o doutor Tasso para ele... Concedida a vista, doutor Tasso, né? Sim. Ok? Vamos retomar, então, agora a sequência da reunião, voltando à pauta original. Já observei que estamos todos preocupados com a questão tempo, né? Que temos um número significativo de processos, e eu já passo de imediato, então, na sequência da pauta, para a doutora Débora para fazer a sua relatoria. Na sequência, doutor Eduardo Leão, depois doutor Tasso, e por derradeiro, doutor Tomás. Doutora Débora. Oi, vou aqui colocar rapidamente